Bom, antes de mais, boa tarde a todos, obrigado pela vossa presença, muito obrigado acima de tudo ao desafio do Rui, que já foi feito há cerca de meio ano. Efetivamente sou um amante de viagens, como acho que muita gente aqui, e eu profissionalmente estou habituado a estar sentado desse lado, que é um bocadinho ingrato estar desse lado, que eu sou jornalista de profissão, sou jornalista da Lusa, da Agência Noticiosa Portuguesa, e uma das minhas especialidades é a engenharia com férias, digamos assim. A malta pergunta como é que eu consigo estar tanto tempo fora do país. Pronto, é assim. Todos nós, eu tenho 25 dias de férias, tenho 4 dias anuais do acordo de empresa, depois faço umas trocas, umas coisas, etc. Portanto, o que me tem permitido nos últimos anos ter férias um período de férias um bocadinho superior a qualquer um de vocês, ou à esmagadora maioria de vocês. Não vos vou dizer quantos, senão sujeito-me a ter um processo disciplinar, porque isto está a ser gravado. Bom, eu desde muito jovem gostava de viajar, infelizmente não tinha grandes oportunidades. Eu nasci em Guimarães, de uma família de classe média com muitas, mas que não tinha oportunidade de viajar. Quando fui para a Lusa, as coisas começaram a mudar um pouco. Portanto, inicialmente não tinha dinheiro, porque não trabalhava, mas tinha tempo. Depois comecei a ganhar algum, mas deixei de ter tempo todo livre porque estava a trabalhar. Até que com os anos fui atingindo algum equilíbrio. Eu neste momento tenho 54 anos, comecei a viajar a sério apenas, portanto, para quem diz que começa muito tarde, apenas aos 30 anos. Sendo que nesses 30 anos tive a oportunidade de visitar já mais de 130 países, muitos deles várias vezes, alguns em trabalho, boa parte deles de mim próprio pela minha paixão. E a viagem, como é que eu encaro a viagem? Eu habitualmente gosto de fazer exatamente o contrário que a esmagadora maioria das pessoas faz, que é as pessoas escolhem um destino, preparam tudo muito bem, tudo direitinho, etc. E se há algum pelinho que está fora do sítio, as pessoas têm aquele friozinho no estômago de insegurança, etc. Isso a mim aborrece-me de morte, não é o meu estilo. Aquilo que eu gosto de fazer é marco a viagem, se chego à noite, sim, obviamente tenho reservada a primeira noite, que não faz sentido andar à procura de estadia, se não, por norma, marco e depois vou literalmente ao sabor do vento e do imprevisto, e acho que é assim que vou encontrando as melhores histórias, as melhores experiências, as melhores pessoas. Sim, já passei ao lado de coisas incríveis que a malta diz: então estiveste naquele sítio e não foste ali? Eu, pá, não. E não foste lá? Pá, não. Pronto, mas não fui pela esquerda, mas fui pela direita e ganhei muitas mais coisas. E aquilo que acontece hoje em dia, que é outra coisa que não me aborrece de morte, mas chateia-me ferozmente, é que andamos todos a ter as mesmas experiências de viagem em todo lado, que são as listas para tudo, os 10 sítios que não pode perder em Paris, as 10 coisas que tem que fazer não sei onde. Depois toda a gente compra o Lonely Planet e vai tudo ao mesmo restaurante, fica tudo no mesmo hotel, etc. E eu, quando me cruzo com outro pessoal que está a viajar, costuma ser assim um bocadinho esquisito, porque às vezes fazem aquelas perguntas básicas. Não, tu na cidade X também ficaste no tal sítio? Não, nem sei do que estás a falar. E não foste comer a tal sítio? Não? E depois a malta faz assim uma cara de desilusão, do género, mas como é que não foste ali? Eu há 2 ou 3 anos estive num evento no terminal de cruzeiros de Matosinhos, que é Next Building Better Tourism, uma coisa do género, que é inclusive apoiado pelo turismo de Portugal, e achei piada uma coisa, que era as pessoas a falar que o turismo, que está muito gasto, os sítios estão muito cheios, já não é possível as pessoas viajarem, e agora já estão a encontrar formas alternativas, viajarmos com realidade virtual. Eu, por acaso, tive pena de não ter procurado isso. Se a gente puser aqui um mapa mundo e aquecermos as regiões em termos de densidade de turismo, o problema é que nós vamos todos para o mesmo sítio. E, obviamente, se queremos ir todos para Veneza, para Paris, para Roma, etc., não estamos à espera de ter uma experiência muito local, muito original. Eu, quando fui viver para o Porto, em 89, 90, o Porto era uma cidade extremamente genuína,
com fantásticos restaurantes, estava a cair por todos os lados, o centro histórico estava muito deteriorado, agora recuperou, ainda há muita coisa para recuperar, mas hoje em dia no Porto, se forem a ver, hamburguerias deve ser a comida número 1 que vocês vão encontrar. Depois já os Costas Cafés, todas aquelas cenas multinacionais, ou seja, as pessoas não viajam, acho eu, para encontrar mais do mesmo. Aquilo que eu faço, eu gosto de viajar é precisamente para encontrar coisas diferentes, para conhecer pessoas. Aliás, já agora deixem-me dizer-vos isto, aquilo que me apaixona verdadeiramente são as pessoas. Gosto muito de arquitetura, de gastronomia, de paisagens, tudo isso, etc. Mas eu despendo boa parte do meu tempo com pessoas. Então aproveito para vos contar a primeira coisa. Eu, apesar de ter um PowerPoint, parece que sou uma pessoa muito estruturada, mas sou completamente desorganizado. Portanto, se eu me perder, não liguem, atirem-me um avião, uma pedra, qualquer coisa, que eu volto ao sítio. Lembro-me, em Montevideo, uma vez estar com 2 amigos, estar num parque e estavam 5 senhoras entre os 75 e os 85 anos. E então começámos a falar, uma conversa normal e informal, e às tantas as senhoras começaram a correr connosco, não sei o quê, vão conhecer miúdas jovens da vossa idade, etc. Bom, os meus amigos seguiram um conselho, eu não segui o conselho, fiquei lá. Passado umas 2 horas fui buscar um lanchinho para as 5, estivemos ali, tive ali 4 ou 5 horas com elas. Eu aprendi mais naquelas 4 ou 5 horas sobre o Uruguai, todas as fases do Uruguai, etc., do que ter ido a não sei quantos museus, visitar não sei quantos edifícios, comer não sei quanta coisa, porque aquelas senhoras falaram da sua vida, tudo aquilo, da família, que era a ditadura. Bom, tocamos todo o tipo possível e imaginário de assuntos. E pronto, ou seja, provavelmente lembro-me de 1 ou 2 edifícios de Montevideo, onde estive 2 vezes, e é uma cidade realmente muito bonita, mas jamais esquecerei a cara dessas pessoas. Bom, aquilo que eu gosto, os meus amigos, aquilo que eu costumo dizer é que eu gosto dos destinos B, os destinos alternativos. Também eu gosto de coisas genuínas, aqueles mais comuns nós já não encontramos muito de genuíno. Então eu vou precisamente... Pronto, uma das minhas sinas é sempre que eu escolho um destino, fico à espera do tempo que meu pai demora a ir à internet informar-se e depois começar a azucrinar-me o juízo todos os dias até eu ir de viagem. E os meus pais temos uma excelente relação. Às 9 da noite, impreterivelmente, ele e a minha mãe ligam-me com vídeo onde quer que eu esteja no planeta para saber de novidades. Eu cheguei há 4 ou 5 dias de uma viagem no Gana Togo e Benin. E então, pronto, o meu pai lá foi à internet, onde nós descobrimos tudo e mais alguma coisa, e percebeu que havia atividade terrorista no interior do Togo e do Benin, etc. Então, pronto, custou um bocadinho mais lidar com ele nesta altura. Também em relação às viagens, eu de vez em quando vou às escolas secundárias e faculdades falar com os jovens que têm digamos, estilo um módulo que é Mundo, o teu melhor CV, o teu melhor currículo. Então aquilo que eu tento explicar, na minha opinião, é que aquilo que os jovens e os menos jovens ganham em sair da sua zona de conforto, que é uma coisa muito em voga há muitos anos, antecipar experiências e pronto, como esse amadurecimento mais cedo faz com que as pessoas tenham mais certezas sobre aquilo que querem, e no caso dos jovens, se descobrirem a sua vocação, é muito mais fácil despenderem toda a sua energia a apostar nesse sonho, ao contrário daquilo que aconteceu comigo. A minha vida foi uma sucessão de erros que correram bem e tenho uma vida muito melhor do que algum dia imaginei, mas, repito, foi uma sucessão de erros que correram bem. Então, eu estou ligado a uma EPSS no Porto, que é a Centenária Cooperativa de Solidariedade Social do Povo Portuense. Sou vice-presidente dessa instituição, e o meu amigo, que é presidente, o Paulo Jorge, costuma apresentar-me aos amigos como é o Rui, o meu vice-presidente é o homem mais feliz à face da Terra. De certeza que não sou, há muita gente mais feliz do que eu, mas quando olho à volta, não vejo muita gente assim. E qual é o segredo? Isto não tem idades. Obviamente que uma delas é fazer aquilo que mais gosto, que é viajar e ter a possibilidade de o fazer regularmente, em trabalho, mas sobretudo em lazer, nos meus projetos.
e com isso ganhamos uma dimensão, desenvolvemos sobretudo as nossas soft skills, que é aquilo que cada vez mais conta hoje em dia para nos diferenciarmos, é aquilo que decide o nosso êxito, e isso é outra conversa. Não é necessariamente o nosso currículo, um currículo fantástico, mas são as soft skills. Eu gosto de experienciar algumas benesses que vou encontrando, mas sobretudo também, e repito, porque viajo sobretudo pelas pessoas, gosto de estar junto dos mais humildes, dos mais simples e experienciar todo esse tipo de coisas, e esta imagem é um exemplo. Não, eu não fiquei aqui a dormir, não se preocupem. Esta fotografia é no Senegal, em Saint Louis, que foi a primeira capital francesa em África. É estilo uma Havana africana, com edifícios extremamente bonitos, super belo, e aqui é Guet-Nedar, que é o bairro pescatório. E então, aquilo que aconteceu é eu subitamente estou a caminhar num bairro, numa aldeia, que é aquilo que vocês estão a ver. Os pelicanos entravam e saíam das casas, era cordeiros, era porcos, era cães, gatos, portanto, aquilo... os humanos e o mundo animal numa perfeita harmonia que eu não vejo em muito lado. Os pelicanos tinham a ver com muitas vezes ficavam feridos e os pescadores apanhavam-nos e então pronto, usavam-nos como animais de estimação. Felizmente que isso hoje já não é permitido. Aquilo que me disseram é que há 2 ou 3 anos a lei mudou, pronto, e as coisas evoluíram. Bom, outra coisinha que gostaria de vos falar sobre o modo de viajar. Hoje em dia, todos nós, pronto, obviamente que há exceções, viajamos mais para mostrar do que para experienciar. E aquilo que eu vejo, uma ou 2 vezes por ano, levo grupos de pessoas comigo que gostam de fazer viagens a sítios que eu desconheço, por norma. Ou seja, eu não vou com tudo preparadinho, eu vou à aventura, as pessoas confiam na minha experiência de viagem e vêm comigo. Então, um dos desafios é esse. Às vezes, as pessoas passam mais tempo a tirar a sua selfie com óculos escuros, sem óculos escuros, com o cabelo assim, com o cabelo assado, agora de esquerda, agora de direita, etc. E depois não se apercebem daquilo que estão a experienciar. Eu há bocado estava a falar ali com a Maria, que conheci há uns bons anos no Porto, por causa de uma viagem que eu ia organizar à Argentina e ao Uruguai. E nessa viagem eu recordo-me de uma coisa: nós éramos, salvo erro, 11 pessoas. E depois habitualmente faço jantares antes e faço jantar depois. E reparei que essa viagem resultou em mais de 50 mil fotos. Que é uma coisa que não faz sentido nenhuma. E então, relembro, estávamos a ver isto, as pessoas a fazerem, a mostrarem algumas fotografias, uma seleção, e a cair a ficha algumas pessoas do género: nós estivemos ali. Ou seja, elas não estiveram, tirando eu e a minha melhor amiga, que levamos uma musiquinha, punhamos uma música e ficávamos ali algum tempo de qualidade, a saborear, a absorver a paisagem. As pessoas, era tudo a selfiezinha. Agora, daquilo que eu percebo, em muitas agências, as meninas já levam os vestidos coloridos e tal, os vermelhos, os amarelos, torrados, os contrastes, para fazer a foto, etc. E, portanto, nós estamos a perverter tudo. Há um estudo, curiosamente eu sei, há um festival aqui no centro do país, que é o Art and Tour, que é um festival de cinema de turismo, e então há uns anos vi um estudo que foi lá apresentado, que tinha a ver sobre o momento principal de prazer no que toca a viagens. E aquilo que eu percebi, que fiquei surpreendido, o principal momento de prazer, ao contrário de todos pensamos, não é a viagem em si. Esse é o momento de maior stress. E esse estudo foi feito com cerca de 2.000 pessoas, salvo eu. Então, assim, o maior entusiasmo é quando estamos a preparar a viagem e vamos acontecer, etc. E a malta está toda animada. E depois, na viagem, é a malta toda com o stress do telemóvel, da fotografia perfeita, o pôr na rede, quantos likes, ainda ninguém comentou, ainda ninguém não sei o quê, não sei. E, portanto, nós estamos a estragar completamente, e nós, de todas as gerações, não são só os miúdos. Isso é transversal a todas as gerações. Estamos a estragar as nossas experiências, que depois
num ponto mais à frente, mais tarde, as nossas memórias são claramente afetadas porque nós já nem sabemos aquilo que experienciamos. Bom, eu sou perito, eu sou um nabo tecnológico e sou perito a estragar coisas. Deixem ver se eu... pronto. Já, pelo menos aqui, já consegui não fazer asneiras. Bom, eu acho que o mundo está efetivamente cada vez mais monocromático porque eu tenho voltado ciclicamente a sítios que... onde estive há 10, 15, 20 anos, que gostei imenso, e agora encontro os McDonald's desta vida, os Costa de Cafés, ou seja, todas essas grandes empresas estão a ir para todo lado, o que está a mudar completamente. As comunidades mais genuínas estão a perder a sua essência porque estão a tentar adaptar-se àquilo que acha que o turista quer. Então eu já vi uma série de paraísos por todo lado que se estão a perder, e aquilo que eu acho é que cada um de nós, quando pensa em viajar, quando está a planear alguma coisa, não está a pensar ir ver mais do mesmo. Acho que nos queremos deslumbrar, surpreender, ver qualquer coisa, queremos confirmar algum mundo, acredito que sim, mas sobretudo queremos surpreender-nos, não é? Queremos maravilhar-nos. E já agora sobre o confirmar o mundo. Eu sou jornalista e não tenho televisão desde 2010. Só nos dão lixo e mostram-nos um mundo que não tem muito a ver com a realidade. Pronto, é outro alerta. O confirmar o mundo pode ser interessante nesse lado, que é, ok, eu tenho a ideia disto, porque, por exemplo, aqui no mundo ocidental, aqueles que habitualmente me vendem como o lado terrorista do mundo são os países onde eu fui mais bem recebido no mundo e de forma simplesmente incrível. Estou a falar do Irão, estou a falar do Iraque, estou a falar do Sudão, estou a falar do Paquistão, tipo em países que fui recebido mais do que família. E nós aqui olhamos muitas vezes para essas comunidades com grande desdém, que é uma coisa que a mim me envergonha profundamente, mas pronto. Se pudermos estar todos um pouco mais atentos. Lá está, a tal massificação de destinos e experiências. São todas... vamos à net e vemos, portanto, os X sítios que temos, todos, a Lonely Planet e outras revistas, os 10 sítios que tenho que visitar este ano. Então, vamos todos atrás disso, atrás das redes sociais, aquilo que achamos que nos dá algum empoderamento, que faz nós pessoas cool ou coisa do género, que é uma coisa que não faz sentido. Ou seja, vai toda a gente para o mesmo, ver mais do mesmo e que se vai queixar que os preços estão caros, a estadia é pornográfica, não se pode comer, estamos em filas imensas, etc. E quando temos boa parte do mundo por aí explorar e que estão à espera que nós os vamos visitar e tenhamos as melhores experiências da nossa vida. Ou seja, é tudo uma questão de escolhas nossas. E uma coisa que eu não entendo é porque é que nós escolhemos, por norma, sempre o mesmo. Eu sei que o desconhecido, por norma, nos deixa um bocado hesitantes, desconfiados, ficamos um pouco mais inseguros. Mas é assim, mas garanto-vos, é muito difícil alguém perder o passaporte, ter uma diarreia, ter um acidente, mil e uma coisa, ao mesmo tempo, certo? Portanto, nós aqui no nosso cotidiano todos temos problemas. Em vez de os resolvermos em língua portuguesa, é adaptar e resolver noutra língua. E se a língua não for comum, vocês vão descobrir que sabem muito mais sobre linguagem gestual do que imaginar. E sons, eu sou ótimo em sons, não vou replicar aqui nenhum, mas os meus amigos, quando estão comigo, e às vezes, quando vêm comunicar, acham muito piada. Pronto, é tal historinha. As multinacionais começam a chegar a todo lado, aos sítios mais pequenos, e acabam por destruir, de alguma forma, essas comunidades. É tal como a questão da alimentação. Há sítios no mundo que eu não estou à espera de encontrar hambúrgueres, pizzas, pronto, tudo aquilo que nós encontramos num shopping qualquer, essas cadeias. Portanto, a diversidade é fantástica. Eu sou o maior amante do mundo da diversidade, em cada cidade, em cada localidade, etc. Mas
desde que isso não afete ou não destrua aquilo que os sítios têm de mais especial, de mais genuíno, e nomeadamente que não prejudique as pessoas que lá vivem. Aquilo, por exemplo, a minha cidade natal, Guimarães, tem uma vantagem, por ser tão próxima do Porto. Os turistas vêm, ficam no Porto uns dias, então vão um dia e voltam. Portanto, durante o dia a cidade está cheia de turistas. Ao fim da tarde é o comboio cheio de regresso ao Porto e a cidade volta a ser dos vimaranenses, o que é uma coisa fixe. No Porto já não tenho esse prazer, porque já encontro muito pouca gente a falar português. Eu de vez em quando faço um tour pela Baixa e parece, às vezes esqueço-me que estou no Porto, porque o tipo de lote, lá está, essas cenas parece que estou numa grande metrópole europeia e não no Porto, que é uma cidade tão apaixonante que está de alguma forma a perder a sua alma. As formas de captar o turismo também são muito as mesmas. Já agora, só para vos dizer uma coisa, eu também sou blogger de viagens. Fui um dos 3 fundadores da Associação de Bloggers de Viagem portugueses. Em 2004, eu e o Filipe Marote Gomes, eu não sei se o Filipe já cá veio do Alma de Viajante, ele era o presidente, eu era o vice-presidente, pronto, saímos para dar lugar a outras pessoas. E então, uma das coisas que nós percebemos com isto dos bloggers de viagem é, por exemplo, nós temos blog trips. E através da associação essas blog trips eram sempre pagas, portanto nós não acreditamos no trabalho gratuito, porque as pessoas têm que pagar contas, não é por ter o hotel de borla, comidinha, etc, que depois vai escrever, fotografar, fazer vídeos, etc. E então aquilo que acontecia com muitos bloggers é, pelo trabalho serem pago, achavam que tinham de escrever bem sobre os sítios, e pronto, uma certa luta foi, não, estão a pagar o teu trabalho, não estão a comprar a tua consciência, que não tem uma forma de a comprar. E pronto, e as formas de captar turismo também são as mesmas em todo lado. Eu vejo nisto no tal festival de cinema de turismo, por exemplo, hoje em dia em todo o mundo o drone domina 90% dos filmes de turismo. A menos que alguém daqui seja um pássaro e costuma viajar pelo ar, eu não vejo que impacto é que isso pode ter. Ok, viagens bonitas, mas nós cá em baixo não vamos ter essas imagens. Portanto, tirar e aquilo que vejo muitas empresas a tirar o elemento humano da questão do turismo é a maior asneira que se pode fazer. Bom, os guias de viagem, pronto, que é tudo também as mesmas coisas. E pronto, é aquilo que tínhamos falado, os destinos que alteram a sua essência para agradar ao turista. Tendências nas viagens, deixem lá ver o que é que eu pus aqui. Pronto, lá está. São as redes sociais, que é mostrar em vez de experienciar. Parece que, infelizmente, é isso que eu vejo cada vez mais. São as tais listas de destinos e experiências que levam todos a fazer absolutamente o mesmo. São as selfies. Isto é outra coisa que as pessoas se esquecem. Tenho visto muitos produtores de conteúdos um pouco por todo o mundo. É uma coisa que não faz sentido. Eu uma vez estava numa blog trip em que estava um casal desses, que as meninas levam os vestidinhos à maneira, tal, etc., em Marrocos, numas escadas coloridas, e nós estávamos um grupo de 4 ou 5 bloggers, e então, por educação, éramos amigos, estávamos ali à espera, até que a miúda estava há quase 20 minutos e não gostava de foto nenhuma daquilo. Então, pronto, nós arrancamos. Quando nós estamos a despender demasiado tempo em selfies, nós claramente não estamos a colocar a nossa atenção no outro. E nós com isso estamos a perder imenso. Eu vejo imensa gente que vem de uma viagem, então, e quem é que conheceste? Por norma, não conhecem ninguém, e quando conhecem, sobretudo, conhecem outros viajantes estrangeiros. Portanto, é malta que encontram no hostel ou no hotel ou coisa do género, outro tipo de malta que faz o mesmo com eles. E, que é uma coisa que a mim me surpreende imenso, não há um grande contacto com os locais, que é uma coisa que para mim não faz sentido. Não faz sentido para mim ir à Síria e andar à procura de ver ingleses, italianos ou franceses ou coisa.
para quê? Não é? Não faz muito sentido, mas parece que nos sítios que a malta se sente menos confortável, parece que há uma tendência para se juntarem mais. Pronto, aquele estudo com aquelas conclusões que eu vos disse há bocado que levam um pouco à reflexão. Pronto, em viagem, aquilo que eu procuro e as pessoas que viajam comigo eu gosto que o façam também é criar laços com pessoas e viajar através das suas histórias. Então vou-vos mostrar aqui algumas imagens e vos vou situar. Esta senhora foi na Guiné-Conakry, é uma das poucas pessoas que eu conheço com um olho azul e um olho castanho. Esta senhora é surda, logo é muda. Eu dizia uma vez, quando pus um story com isto, eu pus surdo-mudo e houve uma série de pessoas da área que fizeram com que eu jamais me volte a esquecer. Pronto, a senhora é surda, como tal, é muda. E este senhor, há uns anos, foi um pouco mais mediático a questão dos refugiados Rohingya. Os Rohingya são uma minoria étnica muçulmana em Myanmar, que é budista. Então, há uns anos, com a ajuda do nosso querido Facebook, que demorou anos a reconhecer, até que depois admitiu isso, houve um verdadeiro extermínio da comunidade e eles fugiram para o Bangladesh. Aquilo que aconteceu foi em agosto de 2018, salvo erro, cerca de 1 milhão de pessoas cruzaram o rio para se instalar no Bangladesh. A segunda maior floresta do país foi dizimada e então o campo de refugiados é isso, são cabanas muito precárias. Vivem lá atualmente cerca de 1.300.000 pessoas, em que recebem diariamente arroz, lentilhas e óleo de palma. Apenas isso. De inverno recebem umas botijinhas de gás para se aquecer um pouco. Há imensas violações de mulheres, mesmo dentro da comunidade. Os jovens não estão autorizados a estudar depois dos 13 ou dos 14 anos, não estão autorizados a trabalhar, ou seja, é uma sentença de fim de linha muito precoce. A fotografia deste senhor, este senhor teve de fugir naquele dia, naquele momento, e a única coisa que ele levou foi o seu violino. Portanto, levou a mulher, salvo erro, este senhor tinha levado 2 netinhos com ele, mas não levou roupa, não levou dinheiro, etc. Não, isto era a sua única ligação à sua vida. Esta menina é uma refugiada Rohingya que já nasceu no campo, ou seja, esta questão dos refugiados não começou em 2018, já tem uns anos, e esta questão do meio-rosto tem a ver com nós só lhes permitimos viver pela metade e então pronto, acho que dá um outro poder à imagem. E esta menina tinha um dos sorrisos mais lindos que eu já vi, precisamente também pela ignorância, ela não percebe como é que é o mundo cá fora, portanto, ela é feliz ali com os seus amigos, com as suas crianças, portanto, vive naquela miséria, ainda é muito jovem para perceber que às tantas a sua vida não vai ser o que pensava. Este senhor também é um refugiado, o Rohingya, a história dele não era tão feliz, perdeu vários elementos da família e pronto, e acho que não preciso dizer nada porque este olhar diz muito. Situação mais alegre, na Síria. Eu estive na Síria há um ano e meio, aliás, no dia em que saí da Síria para o Líbano, foi no 7 de outubro de há 2 anos, portanto foi no dia do ataque do Hamas. E aqui na Síria, como em muitos outros países, nós não só viajamos para um país muito estimulante, como fazemos uma viagem no tempo, que acho que é um dos sonhos que todos nós temos. Ir para o futuro também é possível, podemos ir ao Japão, Coreia do Sul, a alguns sítios em que podemos encontrar isso, mas também podemos recuar um século. E este senhor, é pena eu não ter aqui um videozinho, este senhor
tem vários fantoches e, portanto, faz uma encenação de fantoches e depois isto aqui é uma caixa, estilo aquela de gelados, que tem assim três buracos para as crianças meterem lá a cabeça. E então ele dá a manivela e começa a passar a história numa fita e ele vai contando a história. Pá, nunca tinha visto disto em lado nenhum. E este senhor, super querido, super afável, etc. Portanto, este senhor é no Irão. O Irão, caso não saibam, já está há uma série de anos em embarque sobre sanções dos Estados Unidos, e o Irão, a quem já teve oportunidade de lá ter ido, percebeu que encontra lá o povo mais afável do mundo, provavelmente o mais culto. Pode haver gente tão afável como os iranianos, mas é difícil. E em termos de cultura, a mesma coisa. Então isto é no mercado de Esfahan, que é um mercado belíssimo, fantástico, é uma cidade incrível, mas isto é numa zona já fora da área mais central. Então este senhor não vendia nada há uma série de dias. Eu comprei-lhe este avião em madeira e o senhor, de tão feliz que estava, ofereceu-me 2 colheres de pau, que foi para cozinhar. Não, são as prendas que eu guardo com mais carinho até hoje. Isto foi agora no Paquistão, em outubro. Este senhor tem 100 anos. Não parece, está muito bem conservado e pronto. E foi uma certa luta para... Pronto, eu gosto muito de rostos, gosto muito de tirar fotografia. Não percebo nada de fotografia, ou seja, eu é com um telemóvel que tiro as fotografias e pronto. E o rosto também me ajuda a recordar dos sítios, das pessoas, imortalizar de alguma forma as conversas que tive e como eu não gosto de roubar fotografias, portanto, por norma, isso implica que tenho que estar com as pessoas, tenho que conviver, etc. Portanto, não faço aquilo que... Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ir àquelas aldeias das mulheres girafa que tem na Tailândia, Birmânia, etc., em que estão miúdas lá a trabalhar, etc., e é o turista estrangeiro que chega lá, o telemóvel em cima da cara tal, e anda ali, não há um sorriso, não há uma empatia, parece que estão ali objetos. A sério, nós no mundo ocidental temos muito a aprender sobre empatia. Isto foi na Libéria, foi uma das melhores viagens que fiz até hoje. Comecei na Costa do Marfim e depois subi Libéria, Serra Leoa e terminei na Guiné-Conakry. Para terem ideia dos efeitos nocivos do turismo, enquanto na África Oriental, em muitos sítios queremos tirar uma fotografia, ou nos atiram pedras, ou pedem dinheiro, etc., a mim aconteceu uma coisa na Guiné-Conakry fantástica. Eu descobri uma estação de caminhos de ferro que já estava desativa. E estava duas carruagens completamente destruídas, mas tinha uma salinha toda impecável, porque o chefe de estação ainda lá estava. A estação já não funcionava há 20 e tal anos, mas o chefe da estação e ele, não, já que estou aqui para zelar pelo património, etc. Se vocês vissem como estava aquilo... Bom, o património estava efetivamente muito mau. Então o que aconteceu? O edifício tinha uma parede muito bonita e eu vi uma senhora e pedi-lhe para tirar fotos. Expliquei que gostava do rosto, que era muito bonita, etc. Pronto, e a senhora acedeu. Então eu disse, olha, então vou-lhe pedir o seguinte, para não haver elementos a distrair, pedi-lhe o favor dela se encostar à parede. E então, pronto, ou seja, eu com o telemóvel, eu tiro... São 2, 3 segundos. Eu não estou ali, deixa ver se sorrisa, não, que as pessoas perdem a naturalidade, etc. Bom, mas fiz isso tal, e depois pus-me a mostrar. Bom, eu de repente eu cheguei a ter mais de 20 pessoas em fila para eu fotografar. E cada rosto mais incrível que vocês não estão a ver. E, por exemplo, e recordo-me de uma que por acaso acho que não tenho aqui, de uma menina que tinha 8 anos e estava a vender, portanto, essa menina não ia à escola e estava com uma cesta à cabeça, pronto, uma bacia e vendia bebidas, vendia uma série de coisas. Eu disse, e ela ia tirar aquilo, não, fica como está ela. Não, a menina quis
a dignidade dela, portanto, ela, como não podia ir à escola, percebi depois ou depreendi depois, a dignidade tinha muito a ver com deixar aquilo. Então, miúda super gira, pôs o véu, etc. E eu, às tantas, na brincadeira, disse: Ei, está de saber, pá, eu vou-te ajudar contigo ali para o mercado. Vocês não estão a ver quanto é que aquilo pesava. Eu não aguentava aquilo na cabeça 2 minutos, ficava com dor de coluna não sei quanto tempo. E aquela miúda de 8 anos era a vida dela. Bom, esta miúda era uma miúda muito irreverente, num sítio muito manado da Libéria. Então a língua está assim, porque os chupa-chupas ali, pronto, que a malta têm cores muito, pronto, muito intensas, pronto, como esta. Isto foi um senhor no Uzbequistão com quem eu estive a falar, pronto, não foram mais de 10, 15 minutos, mas não tínhamos uma palavra em comum, ríamos os dois imenso, etc. E, pronto. E então, no fim, pronto, eu acho que teremos de falar, pronto, o normal e tal, saber a idade e quantos filhos e quanto não sei o que, mas pronto, pá, mas o senhor extremamente querido, não fiquei a saber muito, mas guardei a imagem dele. E este miúdo, em São Tomé e Príncipe, eu tenho uma experiência muito gira. Eu, em 2020, na Covid, já estava farto de estar em casa sem viajar, então marquei uma viagem para São Tomé e Príncipe. Isto aqui, por exemplo, foi na Síria. Eu ia na janela do carro e este senhor ia com a família a cumprimentar, então, sempre a trocar sorrisos. Então ele era de género de mota, adentava-se, depois travava, eu fiz uma série de vídeos, portanto, eu já estava à rasca, que as estradas eram um caos, eu já estava a ver quando é que ele se enfiava num buraco, numa coisa qualquer, pronto, felizmente as coisas não correram mal. Portanto, criar laços com pessoas, viajar através das suas histórias. Não há memórias tão intensas, tão confortantes, tão coisa, precisamente, pelo menos para mim, como quando isso acontece. Imersão cultural 360. Eu recordo-me isto na Guiné-Bissau. Estão a perceber ali um barco que encalhou, isto é um monte de lama, isto aqui é um professor que nas férias escolares trabalhava e vivia num barco, portanto, de pesca. Portanto, ele, como professor, não ganhava o suficiente, então não tinha alternativa. E, portanto, pronto, aqui é onde ele tomava banho todas as manhãs. Portanto, tem o cano e ele tomava... Pronto. Tem outras fotos, pronto, na altura... Tirei esta que não se percebe tanto, ele não está tanto cheio de espuma, mas era uma conversa gira, pronto. E depois eu perguntei-lhe se eu podia ir tomar banho com ele e pronto, e depois ele já estava mais à rasca, mas pronto, mas é isso que eu também gosto de alguma forma de provocar as pessoas. Não, mas e efetivamente, se ele me deixasse, ia lá com todo o gosto, porque lá está, não há nada como metermos nos pés dos outros. Pronto, esta é tal foto de início que já vos falei. Isto, por exemplo, na costa africana, acontece muito disto. O Atlântico é super fértil em peixe. Qualquer barco vem super carregado, tudo e mais alguma coisa, vai quase tudo para o Japão, para a China, para a União Europeia, e depois eles ficam com aquilo que é pior. O motivo de ter registado isso é que muitas vezes os barcos vão vários dias, chegam e aquela gente tem uma vida tão desgraçada que às vezes nem têm tempo de ir visitar a família. Neste caso, por exemplo, eram carroças e cavalos. O barco não chegavam a puxar, portanto, isto é uma trabalheira desgraçada, tirar o barco do mar, são dezenas de pessoas a puxar, como o carro, neste caso, ia descarregar e voltar ao mar, era isso. Eram cavalos e carroças que entravam, pronto, que é uma imagem muito, muito bonita. Isto é no México, no dia de los Muertos. Eu, quando fui, na altura, achei que aquilo seria 2 dias de festividades. Não. Aquilo foi, creio que uma semana, portanto, em todas as cidades, e posso-vos dizer que não encontrei em lado nenhum do planeta uma manifestação cultural tão incrível, tão fantástica, tão autêntica, tão sentida como esta. Se alguém aqui já teve a oportunidade de ver o filme de banda desenhada O Coco,
Aquilo não é uma metáfora. Eles não exageram em nada. Quando lá estamos, aliás, aquilo de tal forma, eu nesta viagem levei um grupo, houve uma altura que eu reparei e estava malta do meu grupo a dançar com locais em cima de campas enquanto estávamos a fazer piqueniques e mariachis a tocar. Pronto, é uma coisa completamente diferente. Ou seja, enquanto nós aqui celebramos a morte como tristeza, nestes dias eles acreditam piamente que os seres queridos estão ali. Ou seja, eu quando, pronto, se nos perguntam para um ente querido que estamos no cemitério, nós não sorrimos. Ali lembro-me de perguntar a um jovem, não sei quem é ele, és minha mamá. Mas abrir o rosto, o olhar, etc. Ou seja, pronto, claramente ele estava ali nas nuvens e sentia a presença, mas isso, filhos de pais sobre filhos, etc. Bom, em todo lado, aliás, sendo que a única coisa que eu tenho pena foi que em Oaxaca eu fiz mal as contas, então há uma noite tradicional. Portanto, as celebrações normalmente são durante o dia, à noite, etc. Mas há uma madrugada muito famosa em Oaxaca que as pessoas passam realmente toda a noite no cemitério e pronto, a beber uns canecos, a curtir música, etc. Portanto, estão a celebrar realmente com alegria. Isto é a capa do livro que eu editei na pandemia. Para mim, a pandemia foi, de alguma forma, até muito grata. Eu estava com um ritmo de viagem muito intenso, demasiado intenso até, o que estava a fazer com que eu não estava a ter tempo de digerir uma viagem, nem de saborear o entusiasmo da seguinte. Eu tive vários anos em que saí todos os meses. Fosse uma viagem mais pequena ou maior, e isso é uma coisa fixe, mas houve um dia que pronto, eu tenho 3 mochilas e houve um dia que cheguei com uma à casa e tinha as 2 anteriores no chão da sala. Ou seja, eu quando chego, por norma, chego no chão da sala, deixo lá a mochila e vou tomar banho, faço qualquer coisa, mas não trato de nada. E então isso mostrava que eu tinha estado menos de uma semana em Portugal entre viagens. E então isso, pronto, já me estava a tirar algum prazer, algum fascínio pela viagem. Então, na pandemia, aproveitei e recolhi uma série de histórias que nos levam a 53 países, desde quando conheci o Gaddafi, desde aquelas histórias de fronteiras maradas que são as minhas favoritas. Ou seja, já agora deixem-me dizer uma coisa, eu tenho um lema que é, quando em viagem, toda a gente gosta que as viagens corram bem, eu por norma também não me importo, mas quando corre mal é fantástico, porque fica sempre uma história fantástica para contar. Eu recordo-me quando eu vim da Austrália e Nova Zelândia, estive lá quase 6 semanas e eu vim estressado. Porquê? Era de género, o autocarro parte às 2, parte. Chega às 15h43, ou seja, não há espaço para o imprevisto, é tudo tão direitinho. Então eu lembro-me que demorei 24 horas a comprar viagem para a Índia e para o Nepal, que era completamente oposto. Pronto, respiro melhor em ambientes um pouco mais caóticos, mas igualmente mais genuínos. E isto é das mesquitas mais incríveis que eu já vi, que é no Sudão. E então, pronto, o Sudão, por exemplo, tal como a Mauritânia, algumas cenas da Síria neste momento que encontrei, mas sobretudo o Sudão e Mauritânia é uma viagem estilo à Idade Média. Desde as roupas, desde aquilo que fazem, etc. Portanto, e esta imagem efetivamente podia ser de Idade Média, não, mas não em casa-sala. Isto, pronto, outra das coisas a serem encontrado por aí, há em muitas zonas do planeta, são as aldeias flutuantes, por vários motivos. A última que estive foi agora, eu cheguei há dias do Ghana, Togo e Benin, e no Benin há um sítio chamado Gambier, que é a Veneza africana. E então aquilo, nós fomos também, nós, não os que estão nesta sala, mas os portugueses, fomos também responsáveis porque essa aldeia flutuante, como várias outras em Lagos, surgiram para fugir à escravatura. Portanto, a malta saía da zona do litoral e refugiava-se em zonas um pouco mais
inacessíveis. Esta, por acaso, é no Bornéu, mas podia ser em Gambier. Esta aqui, pronto, não resisti, que me lembro desta miúda, estava a alguma distância, com aquela cara muito gira, muito séria, a olhar para mim, e então era do género. Eu brincava com ela, eu caminhava assim, e era só os olhinhos dela. Assim, portanto, ela mantinha sempre essa cara, sempre aquela postura. Portanto, criar laços, emoção cultural, descobrir e confirmar o mundo com o meu próprio olhar. Eu passo-me, desculpem o termo, com a minha irmã, tentei incutir-lhe uma coisa. Hoje em dia, todos nós mostramos demasiadas vezes os afetos através de brinquedos. E então o meu sobrinho, portanto, eu não tenho filhos, o meu sobrinho é o único neto, e então pronto, recebe todo o tipo de mimos. E então na escola a tradição é, quando alguém faz anos, os meninos todos dão prenda. Então um dia a minha irmã chegou a uma casa, pediu uma ajuda, porque vinha com 2 sacos, estilo aqueles batatas, etc., cheios de prendas, que o meu sobrinho devorou aquilo em 5 minutos e depois não quis saber de nenhum. Em boa parte deste planeta, a criatividade é isto. Isto era uma lata, não de atum, mas de sardinhas, que eu confirmei, e os miúdos treinam a criatividade com isto. E isto é das prendas mais fantásticas que tem. E então, assim, voltando à historinha do meu sobrinho, eu tentei fazer um acordo com a minha irmã. Era, porque é que não faz um acordo? Defines um número de prendas, 10, 15, 20, whatever. Sempre que entra uma prenda, tem que sair outra. Ou seja, assim ele também vai treinando a partilha, o desapego, perceber que há outros meninos que também percebem, etc. Pronto, ela compreendeu, mas não pôs em prática, porque já não, Joãozinho, então ele recebe e tal, não sei o quê, pronto. Eu e a minha irmã, que nos damos super, super bem, somos unha e carne, mas em termos de feitio não temos absolutamente nada a ver. Ela é responsável, uma cidadã honorária, tal, etc. Não, pronto, eu sou um bocadinho mais desorganizado, menos responsável, mas pronto. Isto. Arábia Saudita, por exemplo, na Arábia Saudita eu não tenho uma opinião nada positiva do príncipe herdeiro, até porque devem-se lembrar de uma história há 2 ou 3 anos que ele sabia, e foi foi o mandante de executar um jornalista que foi morto na embaixada em Istambul, coisa, etc. Mas ainda assim, até os maiores idiotas deste mundo fazem coisas porreiras de vez em quando. Aquilo que acontece, por norma, nos países, as revoluções são as massas, são as pessoas que levam à transformação. Aquilo que eu assisti na Arábia Saudita, eles abriram ao turismo, salvo erro, em outubro de 2019, e eu fui em novembro, ou seja, fui precisamente com o Filipe Morato Gomes e escrevemos até para também o tema de capa da Volta ao Mundo sobre isso. E o que é que eu percebi? Precisamente através do contacto com as pessoas nas pequenas comunidades, etc. O príncipe herdeiro tem uma namorada que não é saudita, e então ele está a promover uma série de reformas que visam a emancipação da mulher. Portanto, a mulher não podia ser... Um filho menor poderia impedir a mãe de sair do país. Portanto, um miúdo de 14 anos amoava, diz não sais, e a mãe não podia sair. Portanto, ele tinha autoridade sobre a mãe. As mulheres não podiam conduzir, não podiam viajar, não podiam aceder a empregos. Tudo isso está a mudar muito. E aquilo que eu percebi foi, sobretudo, vi mais isto nas pequenas aldeias, mas também em cidades, as pessoas mais velhas não estão adaptadas a esse ritmo de mudança. Dizem, então nós durante séculos vivemos assim e agora isto é por decreto, que as coisas vão mudar, etc. Ou seja, mas nós, lá está, estamos aqui à distância. Uma das coisas que eu critico na Lusa, e acontece em todos os órgãos de informação, muitas vezes quem escreve sobre o internacional é gente que não viaja. Então o senso comum que tem sobre o mundo é os filmes americanos, os livros americanos ou ingleses, etc. Ou seja, nós temos uma visão super distorcida do mundo. Nós às vezes pensamos como é que os russos veem isto de forma tão diferente, ou os chineses, ou não sei o quê.
Nós, no mundo ocidental, a teoria dominante é o eixo Estados Unidos, Inglaterra. Se formos à Rússia, que são os países da sua influência, a linguagem é completamente diferente. Vamos à China, é outra. Portanto, é normal que toda a gente pense que tem razão, porque a narrativa que lhes chega é nessas línguas. A Arábia Saudita, se alguém algum dia lá for, Jeddah, a parte velha de Jeddah é das coisas mais incríveis, é um verdadeiro poema, sobretudo esta zona antiga. Aqui, fronteiras, que é das coisas que eu mais gosto. Agora, infelizmente, está outra vez na berra. No Congo, existe ao lago Kivu e há Goma, salvo erro, está em cima, e Bukavu, a sul, junto ao Burundi. Eu tentei entrar no Congo pelo sul, mas a coisa não correu bem. Para terem ideia, isto são as instalações da fronteira. Portanto, nós aqui achamos... Porque às vezes é isso, para tentarmos compreender como são as coisas. Havia uma casotinha sanitária ao lado. Eu podia ter passado, porque toda a gente que eu encontrei era ao fim da manhã, estava a dormir. Ou seja, mas não era deitado, portanto, toda a gente assim na secretária, etc. Eu é que bati lá, pronto. Mas entretanto, eu para entrar, exigiam um suborno que eu não estou disposto, mesmo estando, ou seja, eu sei que tinha oportunidade de entrar ali, para terem uma ideia. No Ruanda e no Uganda, na altura, para ver os gorilas, custava 700 ou 800 dólares. No Congo era 200. Portanto, eu se os subornasse, e eles pediram-me 150 euros, eu ainda assim ficava a ganhar. Epá, mas a minha consciência não. E eu acho que não há nada melhor do que liderar, entre aspas, pelo exemplo. De boca, todos nós somos fantásticos, então classe política, etc. Em Portugal e em todo lado somos os maiores, mas depois na prática as coisas não costumam bater certo. Pronto, acabei por voltar para trás e depois, o que deu também uma história gira, porque não me queriam deixar entrar no Ruanda, porque eu não saí do Congo. E o amigo, não estás a perceber o passaporte, olha, aqui está a sair, eu cheguei ali, mas não consegui entrar. Então voltei, portanto, eles não me vão dar a saída porque não me deram a entrada. Pronto, tive ali algum tempo e alguma paciência para conseguir explicar, mas a coisa funcionou. Eu costumo dizer que gosto de captar a beleza no caos. Isto é o Bangladesh com o drone dos pobres. Vocês sabem que é o drone dos pobres? É uma ponte. Portanto, aquilo era o rio, tinha uma série, e portanto sacava imagens de cima para baixo. A cidade velha de Dhaka é outro cenário de idade média, dos sítios mais fotogénicos onde já estive, e aquilo era o verdadeiro caos. E no meio do caos eu consegui tirar só este registro. Pronto, tenho outro, mas aqui parece que estou num sítio paradisíaco, aquilo que a malta imagina de Bali e coisas. Então, não. O rio era super poluído, aquilo era caos, era lixo por todo lado, barulho, etc. Portanto, isto também engana. E isto foi uma coisa, a história gira. Quando eu editei o livro, eu não tenho nenhuma foto minha tirando esta, porque o livro já estava para ser a impressão definitiva e recebo um telefonema do editor completamente passado comigo. Porquê? Porque eu não tinha metido esta foto. Pronto, eu conto a história de quando conheci o Gaddafi. Ele diz, se tu tens o texto e não tens a foto, ninguém acredita. Agora tens isto. Então, pronto, para resumir, em 2005 estava na Tunísia com duas amigas numa loja, era o nosso último dia, fazer umas comprinhas, estávamos antes de regressar a Portugal. E então, de repente, na loja, a loja ficava um nível inferior, começam a entrar seguranças, portanto, começam a entrar câmaras de televisão, focos, luz, etc. E eu, o que é que se passa? E de repente começo a ver, alguém começa a ver uns sapatos à maneira, depois a gelava, tal, degrau, e de repente, o Gaddafi. Bom, qual é a probabilidade? Mesmo os mais novos sabem quem é o Gaddafi, certo? Não, ok. Não era muito provável eu estar numa loja com um Gaddafi. Mauritânia.
Isto é Chinguetti. Chinguetti é uma das cidades mais importantes no Islão. Eu nunca tinha ouvido falar de Chinguetti até estar a preparar a viagem para a Mauritânia. Eles têm aqui uma biblioteca. A cidade já foi, ou a aldeia, já mudou de sítio 2 ou 3 vezes porque o deserto está a engolir a povoação. Então eles têm lá livros com 1000 e tal anos, com estado de conservação, no escuro, no fresco, em baixo, ou seja, é uma das bibliotecas, em termos de Islão, há uma série, pronto, quem fores, olha, sei que gostas disso, para os estudiosos, Chinguetti é simplesmente uma maravilha, que há uma série de bibliotecas que são mantidas de forma muito artesanal ao longo dos tempos. Eles têm todo tipo de cuidados e mais alguns, mas claramente não têm a tecnologia que temos aqui no Ocidente. Isto foi uma coisa gira em África. Portanto, o Islão tem um festival, que agora me está a falhar o nome, que é quando sacrificam os cordeiros, que é uma matança, pronto, que não é muito simpática de ver. E houve uma altura que estava na ilha de Gorée, no Senegal, que é Património Mundial da Unesco, e lembro-me de estar lá nos pequenos labirintos, que aquilo não é grande, e a hora que estava a chegar com uma amiga minha, era em todas as ruas, aquilo parecia que eu estava dentro de um filme. Onde quer que onde eu me virasse, etc., estavam... Bem, enfim, pronto, nem quero pensar. Mas nos dias anteriores, eles lavam todos os cordeiros, tratam-nos bem, etc. Portanto, e aqui era malta a passeá-los orgulhosamente, a exibir, provavelmente depois para os poderem vender. Alargar horizontes. Isto aqui, por exemplo, no Sudão, eu não sabia que o Sudão também tinha pirâmides que são muito... Meroé, exatamente. Que são mais pequenas e entretanto, percebi a dinastia dos faraós negros, que eram precisamente do Sudão e de Meroé. Então, aqui achei interessante porque não havia... Pronto, o Sudão não é propriamente um país turístico, e quando estava um amigo comigo, um senhor mais velho, se eu tiver tempo depois mostro-vos um pequeno vídeo do Sudão, e então os senhores viram de camelo, não vem um turista há não sei quantos dias, vieram os camelos em alta velocidade a ver se a gente queria dar uma volta, mas não foi o caso. Mas assim, mas estamos ali, as pirâmides de Meroé também estão de alguma forma a desaparecer por causa das aldeias e das areias, do deserto, dos ventos, e não há meios para preservar aquela herança. Isto é na Etiópia. Já ouviram falar da depressão de Danakil? A zona é das zonas mais incríveis onde já estive. A depressão de Danakil é a zona mais quente do planeta. Tem uma média de temperatura anual de 34 graus e meio, portanto, contando com o inverno e tudo. E então, entre outras coisas, tem o vulcão de Erta-Ale, que é um vulcão grande. Está uma cratera e depois há 2 crateras dentro. Uma delas está em atividade desde 1967 e a outra não, está extinta. Então recordo-me de ir ver aquilo, portanto, de ver a cratera que estava em atividade, e os ventos ali são constantes em determinada direção. Portanto, ou seja, o perigo de sermos intoxicados não existe. Existe o vento mudar, mas ali não tem essa norma. Onde quer que a gente tenha nascido, obviamente que todos nós nascemos em situações, em contextos diferentes, e nós aqui na Europa somos efetivamente muito, muito, muito felizardos, e não preciso de vos dizer porquê, vocês acabam por perceber, mas lembro-me disto, de ver em Kibera, que é a maior favela em África, de ver uma menina... Alguém esteve em Kibera? 9 vezes. A Joana esteve lá. Estive lá no projeto de voluntariado From Kibera We Love. Ok, eu estive lá com a Marta, sim. Já foi uma conversa de viajantes. Sim, no Natal em 2018, se não me engano. Sim, apresentei
da experiência. Ok. Boa. Bom, e então foi isso. Eu não esperava encontrar uma menina no meio da pobreza com um vestido de bailarina. A foto é fatela porque o telemóvel era fatela e estava a uma certa distância e percebi, às vezes, 2 ou 3 segundos fazem perder a imagem e eu não quis desperdiçar. Aqui, Uzbequistão, Moinac, o maior desastre ambiental do século XX foi o Mar Aral. Na altura, a União Soviética decidiu que o algodão, que era o ouro branco, ia ser plantado naquela zona, e o algodão consome imensos recursos hídricos. E então aquilo foi um exagero tal que o Mar Aral praticamente desapareceu e Moinac, que era uma cidade costeira, está neste momento a 90 km do lago. Portanto, para terem uma ideia. Do lado do Cazaquistão, as coisas estão melhores, há mais água, e agora há um projeto para recuperar uma parte, mas pronto. Mas ali é mesmo, Moinac foi dos sítios mais... É quando a gente vê aqueles filmes do faroeste, aquelas aldeias meias maradas, com um pó, etc. Pronto, Moinac foi uma sensação assim muito parecida. E esta aqui foi agora no Benin. Esta é a Basilique Camaleon. Então é aqui sobretudo rituais voodoo. Isto é uma basílica em que os católicos também vão e tem a forma de um camaleão, precisamente. Assim, ali no meio de nada, está fora do centro urbano, e pronto, é isso. Ou seja, nós em todo o mundo estamos sempre a surpreender-nos e nos sítios menos óbvios encontramos destas coisas. Este é um dos edifícios arquitetónicos mais incríveis e bonitos que já vi. Isto é no Iraque, já para norte, perto de Mossul. Já não me recordo do nome disto, mas pronto, subimos, não há proteção, e lá em cima os ventos fazem com que a gente balance um pouco. A estrutura não abana, mas se há muito, nós digamos que descemos com algum cuidado. Não estás a ver já nem... ok. Algumas vantagens. São mais genuínos, surpreendentes e até bizarros, como já viram em alguns casos. Empatia. As pessoas estão mais disponíveis e interessadas em nós. É isso, ou seja, nós aqui, vocês em Coimbra, se aparecer alguém aí, um iraquiano ou coisa do género, vocês são capazes de dar uma indicação normalmente, mas dificilmente disponibilizam 1, 2, 3 horas do vosso tempo para dar atenção às pessoas. Nos países menos desejados, nesses mais desafiantes logisticamente, etc., as pessoas têm todo o tempo do mundo para vocês. As pessoas estão curiosas convosco. Se vocês demonstrarem curiosidade sobre elas, naturalmente, elas sentem-se ainda mais honradas. Por exemplo, eu recordo-me, obviamente, que isto é numa situação extrema. Eu quando fiz esse trabalho no campo de refugiados Rohingya, a maior prenda que podia dar às pessoas, nomeadamente às crianças, era olhar para elas uns segundos e sorrir. Eles não têm nada, mas ali sentiam que eram pessoas, que eram visíveis, que não eram apenas uma mera construção, uma fantasia. Tudo é novo, os nossos sentidos estão mais alerta na diferença. É mesmo isso. Quando estamos na diferença, e uma das coisas boas de ser blogger de viagens muito válida, já não escrevo há séculos, uma pessoa quando escreve, ou pelo menos eu quando escrevo, gosto de meter os 5 sentidos na narrativa. Isso faz com que eu absorva os lugares, todos os destinos, todas as situações dessa forma. Portanto, eu gosto de estar num sítio caótico e gosto de fechar os olhos e vou sentindo os ruídos e vou apurando o olfato e tudo. Portanto, experimentem isso, que é muito bom, e sobretudo nestes destinos menos desejados. Os desafios logísticos apuram e reforçam as nossas soft skills. Na Lusa eu estou mais vocacionado para o desporto, que é a área que dá para viajar mais. E então uma cena fiz, por exemplo, quando foi os Jogos Olímpicos na China. Não sabia muito sobre a China, estava muita gente borrada, portanto confiaram em mim, porque
enquanto para muita gente, ou para a esmagadora maioria dos meus colegas, ir para um sítio destes, tudo é um problema, e pá, não há internet, não há isto, não há aquilo, etc. Eu não perco 2 segundos a pensar nisso, portanto, já estou focado na solução, como vou resolver, etc. Ou seja, essas soft skills, portanto, este viajar, ter esta experiência, também me ajuda imenso. E já agora conto-vos só uma história. Quando foi o Mundial da África do Sul, houve uma altura que houve um assalto lá, um empreendimento que ficava no meio de nada. A malta viu um monte de vendavais, era igual. Aquilo era um monte, era uma casa, arame farpado, assim lá, mas pronto, mas era um cenário assim muito, muito marado. Então foram assaltados 2 espanhóis e um português, que foram acordados com uma arma apontada à cabeça. Obviamente que quando o Mundial foi para a África do Sul, a questão da segurança era uma das principais tónicas daquilo, pronto, que as pessoas questionavam o Mundial e ir para lá. Então, quando eu chego ao sítio, é como aquelas histórias, os filmes normalmente exageram no que toca aos jornalistas e imprensa. Os filmes americanos, que alguém, então 500 pessoas a fazer perguntas ao mesmo tempo, etc. Não, isso só nos filmes americanos, de resto não acontece. Mas eu cheguei lá e tenho vários carros de exteriores com parabólicas, etc. Não sei, portanto, ou seja, estão lá os mídias todos internacionais que estão no campeonato do mundo, está lá tudo, porque finalmente deu barraca, que era aquilo que a malta imaginava. O que é que acontece? Eu no ano anterior tinha feito de forma também autónoma, fiz Quénia, Tanzânia, Moçambique, fui à Suazilândia, que agora é Eswatini, e acabei na África do Sul. E isso deu-me também, apurou um pouco as ditas soft skills. Então, ninguém podia entrar no complexo. Então, eu chego de carro e vou direitinho ao portão de entrada. Aquilo tinha lá 3 forças diferentes. Tinha o exército, tinha a polícia e tinha outra malta que eu não identifiquei. E então, apontam-me a arma, quero eu que estava, não pode passar, tenho que recuar, etc. Eu, não, mas eu estou a ficar aqui no hotel, etc. Eu quero voltar ao meu hotel lá, mas não pode, etc. E eu, não arrogante, mas assertivo, chamo o seu responsável, etc. E ponho assim um ar todo. Bom, veio o responsável, eu com a mesma assertividade, a passar-me, entre aspas, um bocadinho, portanto, não pisando o risco. O que é que aconteceu? Entrei. Então, o que é que aconteceu? Os mídias internacionais, todos cá fora, eu entro, está lá aquela cena estilo CSI ou coisa do género, portanto, o hotel providenciou um mega pequeno almoço para a malta das forças policiais que ali estava, e eu peguei nas 3 vítimas que foram assaltadas, sentei um de cada vez à minha frente na mesa, e eu com alto lanche, montei o vídeo, portanto, nós nesses eventos também levamos câmara, portanto, jornalistas só de escrita, mas nesses eventos levamos também câmara. Portanto, pousei o microfone em cima da mesa, e eles sentados, e eu a comer, a fazer as perguntas, etc. E, portanto, e foi um exclusivo mundial, aquilo foi citado em todas as entrevistas, em tudo quanto é agência internacional, etc. Eu, se não tivesse esta experiência de viagem, nunca isso. Portanto, chegava lá e pronto, e amonchava e juntava-me aos outros e ficava à espera de haver novidades. Portanto, as soft skills, seja qual for a nossa profissão, ajudam-nos sempre numa série de coisas. Pronto, os países menos já também nos relembram o quanto somos privilegiados, compreendemos melhor o mundo. E pronto, lá está. O sair da zona de conforto, que é aquilo que eu digo muitas vezes, toda a gente fala, sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto é a minha mãe vir ao restaurante chinês. Não, mas é. A minha mãe achava, a primeira vez que eu levei a minha mãe ao restaurante chinês foi eu, mãe, está-me a ser chinesa, ela, eu não gosto de peixe cru, eu, mãe, seja japonês. Não sei o quê, mas eu também não gosto de queijo. Mãe, não tens queijo. Vamos comer, se gostares está tudo, se não gostares vamos a outro restaurante. Portanto, ela saiu da sua zona de conforto. Portanto, colocarmos-nos na zona de desconforto, portanto, subirmos um bocadinho o nível, mostra realmente de que matéria somos feitos, e às vezes podemos ter más surpresas, mas por norma temos boas surpresas, porque nós em situações mais apertadas temos capacidades que todos nós desconhecemos. Pronto, as pessoas por norma não vão por receio do desconhecimento. Isto é uma das bombas de gasolina. Olha, esta bomba de gasolina é em Quibera.
Sabe? Ou seja, questão de segurança. Estão a ver ali tudo. Pronto. Eu acho que o gasóleo aqui estava num preço marado, mas... Pronto. É o receio desconhecido, é o preconceito, é olhar quem prestamos à viagem, qual o seu propósito, o que é que nos faz viajar. É o apelo das redes sociais, muitas vezes, eu vou ali porque agora este sítio é que está a dar, bem, enfim, mil e uma coisas. Os destinos logisticamente mais difíceis ajudam-me a manter os pés no chão enquanto a cabeça anda na lua. É isso, ou seja, eu sou uma pessoa muito desorganizada, muito sonhadora, coisa, etc. Mas a minha grande vantagem é que nunca tiro os pés do chão. E viajar para este tipo de destinos ajuda-me precisamente a ter isso, que acho que é o melhor dos dois mundos. Nos destinos pouco privilegiados, isto tirei de uma frase, é do Gabriel Garcia, de um livro de Gabriel Garcia Marques, mas não sei se a frase é dele. Nos destinos pouco privilegiados, aliás, eu adaptei um pouco. Nos destinos pouco privilegiados nunca devemos olhar de cima para baixo. Um homem só tem o direito de o fazer sobre o outro para o ajudar a levantar-se. Eu vejo muita atitude de europeus, nomeadamente nos países africanos, que me envergonha profundamente. Apetece-me cobrir-me de chocolate negro e fingir que não sou europeu. E lá está, em viagem, quando algo corre mal, corre sempre bem e fica sempre uma excelente história para contar. E pronto, e é isso. E obrigado.